Veremos hoje a próxima questão, ou seja, onde está o altar debaixo do qual foram vistas aquelas almas? O altar não pode tratar-se aqui de qualquer altar no céu, porque é evidentemente o lugar onde estas vítimas foram mortas. O altar do sacrifício. Aliás, sobre este ponto escreve Clark, abre aspas, foi-lhe mostrada uma visão simbólica em que ele viu um altar e debaixo dele as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus. Fecha aspas. Martirizadas pela sua dedicação ao cristianismo autêntico, não o cristianismo dos homens. Nós nos referimos ao cristianismo do Cristo, que é o único verdadeiro. E essas almas são aqui representadas como mortas, vítimas há pouco da idolatria, da superstição e do fanatismo religioso. Consequência, o altar está na terra, não no céu. Uma confirmação deste ponto de vista está no fato de que São João contempla cenas que se passam no mundo, no nosso mundo. As almas são representadas debaixo do altar, certo como é que o sangue das vítimas que ali foram mortas correria para debaixo dele, e elas próprias cairiam a seu lado. Debaixo do altar ou ao pé do altar. Que altar é esse? A resposta vamos encontrar no Velho Testamento, pois o tabernáculo instituído por Moisés tinha 2 altares. Um que ficava do lado de fora, onde os animais eram sacrificados, e o outro, o dos incensos, ficava dentro da tenda. Na época de Moisés, o tabernáculo era construído em uma tenda. Só no reinado de Salomão, alguns séculos mais tarde, quando foi construído o templo, é que esse altar passou a figurar em ambiente que não uma tenda, sendo por isso mesmo parte integrante do edifício do templo, conservando as partes interna e externa com os mesmos significados. Quando uma oferta era feita no altar do lado de fora, um pouco de sangue devia ser colocado nas pontas do altar dentro da tenda, e o restante derramado debaixo do altar dos sacrifícios do lado de fora. Para entender com mais clareza essa questão, aconselhamos a leitura completa do capítulo 4 de Levítico. Ao se evocar com esta imagem o sangue dos animais sacrificados derramado ao pé do altar, atribui-se à morte dos mártires o valor de um sacrifício aceito por Deus. No Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, vemos que somente o sacerdote podia entrar no santuário onde ficava o altar do incenso, isto é, a parte interna do santuário. Ao povo era proibido tal acesso. No 5º selo, essas almas debaixo do altar foram mortas na terra por causa do testemunho que sustentaram, ou seja, a fé em Jesus, que também para o mundo morrera na cruz. O entendimento da narrativa as coloca sob o altar dos sacrifícios, não tendo ainda acesso ao outro altar onde nenhum sacrifício acontecia. Elas clamam por justiça, indicando que ainda são almas que pertencem à terra, ou seja, ainda não entraram no estágio de pertencer ao reino de Deus, no qual a vontade do Pai impera.
Logo no início do capítulo 11, versículos 1 e 2 do Apocalipse, o profeta recebe ordem para medir o santuário de Deus, deixando de parte o lado externo, porque ele foi dado aos gentios que o hão de pisar por 42 meses. Quando chegarmos a esse capítulo, conversaremos mais sobre essa questão. Até lá e um fraternal abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus.